gravar esse encontro. Bom, perdi vocês aqui um pouco, mas vamos lá. E também a gente fica estressado, não é só com o nosso trabalho, nem só com as nossas relações, né? A gente fica estressado também com a nossa vida pessoal, né? Muitas vezes a gente está passando por momentos que são chatos. Por exemplo, problemas de saúde com você ou com seus familiares, relacionamentos difíceis, perdas significativas. E mesmo nessas situações, uma pessoa com paz interior é capaz de lidar com isso com maior resiliência. E a gente vai falar sobre resiliência aqui hoje também, né? E o que você precisa entender é que ter um estado de paz, independentemente das circunstâncias, não significa negar a realidade ou evitar as emoções que são absolutamente naturais em nós, mas sim desenvolver uma capacidade de responder a esses estímulos, a esses gatilhos, de forma mais equilibrada e construtiva. É isso que é, né? Isso não tem nada a ver com pensamento positivo, essência, desbloqueio, crenças limitantes, nada disso. Isso é a sua biologia. E você não sente o seu coração acelerar, a sua mente confusa, aquela nébula na sua cabeça, as suas mãos suando, as pernas chacoalhando, movimento rápido aqui no peito, assim, sabe? Nada disso você sente do nada, e isso é muito importante. O meu professor Robert Sapolsky, ele sempre diz isso, assim, as coisas não acontecem do nada, não existe nada. E isso eu escuto de todos os meus pacientes, todos, meus pacientes, meus mentorados, durante esses meus 30 anos, eu escuto isso. Do nada, doutora, aconteceu isso, do nada eu senti aquilo, do nada, e não é do nada. Existem estímulos, isso é uma reação do seu organismo. Qualquer coisa que aconteça com você é uma reação do seu organismo. E isso, em relação ao estresse, quando você se sente estressado, isso significa que você está, de alguma maneira, se sentindo ameaçado. Como assim, Roberta? Porque diferente das zebras, a gente se estressa só pensando sobre situações estressantes. A zebra, ela se estressa quando ela vê um leão, e nem é só quando ela vê um leão. Quando ela vê o leão está lá longe, ela não se estressa, ela está na boa. Se o leão começa a chegar um pouco mais perto, ela brinca um pouquinho, dá umas caminhadas, mas se o leão insiste, ou se a leoa resolve correr atrás dela, aí o bicho pega. Ela não tem tempo para pensar, ela não tem tempo para ovular, ela não tem tempo para achar um zebro bacana e vamos aí. O que ela tem tempo é eu preciso sobreviver. E isso é uma reação do estresse, isso é uma reação do organismo dela, do sistema nervoso dela, que diz assim: a gente está ameaçado. O que está ameaçado? A minha vida. Então, meu amigo, como dizem por aí, pernas para quem te quero, sabe? Tipo, vou correr até não dizer mais chega. Ou eu corro ou eu morro. É sobre plenitude. É sobre plenitude, isso Do mesmo. ponto de vista da psiquiatria, né? Estou fechando o microfone aqui da galera, tá? Peraí. Então, a zebra, ela simplesmente corre. E nesse correr, não é porque ela para e pensa, nossa, tem 5 leoas atrás de mim, me deixa correr. Não, ela simplesmente, pum, quando vê, ela está correndo. Quando vê, ela está correndo. E isso acontece com a gente também. Só que diferente da zebra, não precisa ter um real leão atrás da gente. E essa é a nossa maior força, que é a gente fica estressado pensando sobre as coisas. A gente fica estressado quando eu penso na apresentação, quando eu penso no trânsito, quando eu penso que eu vou chegar em casa e eu vou ter que discutir aquela mensagem que sei lá quem viu ontem e era meio suspeita. A gente se martiriza no sentido de a nossa amígdala, o nosso sistema límbico
que é quem faz a reação do estresse, é quem toca esse botão vermelho na nossa cabeça, faz com que a gente, ao pensar sobre isso, entenda que a gente está sob ameaça. Então, quando você se sente estressado, você precisa se lembrar que isso, de alguma maneira, significa que você está se sentindo ameaçado. Os Homo sapiens se sentem ameaçados pensando nos desafios e nos perigos da vida, inclusive lembrando de coisas que eles já viveram. As suas experiências estão implantadas, feito aquelas coisas que, sabe, aquela coisa do barco? Tem, acho que é craca o nome, sei lá, não sei como é que chama aquilo, que é uma ostra que fica, que gruda no barco, que gruda no casco do barco, sabe qual é? E aí, quando gruda no casco do barco, para você tirar, é um trampo gigantesco quando não machuca o seu pé. Então, as experiências ficam implantadas assim, feito cracks no seu sistema nervoso, sabe? E para grudadas no seu sistema nervoso e fazem com que você enxergue a realidade de uma forma distorcida, que você enxergue o casaco no escuro do quarto, na sua poltrona, como um monstro gigantesco. É claro que você não faz isso, né? Você já é adulto para achar que tem um monstro no seu quarto, mas é quase isso, né? Então, essa reação ela é absolutamente natural, principalmente nesse mundo moderno, com tantas informações, tantos papéis que a gente sai da esposa, vai da mulher, sai para a mãe, que sai para a filha, que sai para trabalho. Então, são muitas coisas. E nesses papéis, o estresse só aumenta. Por quê? Porque isso favorece a sensação de ameaça. E eu não sei realmente qual é o problema que você tem, o que você está passando. Eu sei de alguns porque eu li, mas eu tenho certeza que o estresse está presente em qualquer situação que você esteja passando. Eu também não sei qual é o tempo que você já está buscando bálsamo para isso, um alívio para isso, mas eu também sei que eu posso te ajudar. E você vai sair daqui hoje entusiasmado e esperançoso, porque você vai ver uma luz no final do túnel. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Craca, isso mesmo, Carlos, craca. Preocupação, reação tem a ver com sensação de percepção do ambiente. Beatriz, eu vou responder isso no final, tá bom? Para não, mas sim, tem a ver com a sensação da percepção do ambiente, exatamente, né? Mas a percepção do ambiente muitas vezes está enviesada com aquilo que a gente já viveu. É tipo, se você é martelo, você só enxerga prego na sua frente. E mesmo que tenha que seja um parafuso, você vai enxergar como um prego, vai bater para colocar como um prego, mas vai dar ruim, por quê? Porque é parafuso, né? Então, entende isso? Exatamente, Makoto. Mais importante do que o que acontece com você é o que é como você reage com isso. Mas a sua reação, ela não tem, você também não controla na sua própria reação. Não é na reação que você controla isso, é na sua atenção. E é isso que a gente vai ver aqui nesses 8 passos. Por isso que existem esses 8 passos para a gente olhar para isso hoje. E eu serei aqui só a guia nessa jornada. Meu nome é Roberta Ribeiro, para quem não me conhece, e eu decidi dividir isso hoje com você, porque durante os meus 30 anos de prática médica, o que eu mais vi foi estresse. E ele sempre esteve presente em 100% dos meus pacientes e 100% das 6.000 vidas que eu já atendi e já modifiquei. Além de que o estresse está presente em todas as causas, em uma lista gigantesca de doenças como causas de doenças. Né? Vocês sabem disso, que o estresse crônico causa uma série de doenças, desde as doenças autoimunes, por exemplo, né? Até doenças gástricas, doenças do sistema digestivo como um todo, doenças cardiovasculares, né? Doenças mentais, a gente já sabe, o estresse está na base da ansiedade, está na base do burnout, ele é base para todas essas doenças.
né? Então, ele não é algo que a gente deve ignorar. E muita gente, quer dizer, e pouquíssima gente fala sobre o estresse, pouquíssima gente fala sobre ele. E a boa notícia que eu tenho para te dar aqui hoje, que é, apesar de tudo isso, o estresse não é vilão, e existe aqui 8 passos para que você possa sair do estresse e encontrar a plenitude. E o primeiro passo é conhecê-lo, é saber quem ele é, como ele se veste, como ele se manifesta. E mais do que tudo isso, saber que ele é biológico e que você não tem o menor controle sobre ele. Isso é muito importante. Mas se não tem controle sobre ele, o que, que eu estou fazendo aqui? Bom, vem comigo, ó. Imagina que você está dirigindo seu carro e, de repente, o painel de controle acende uma luz de advertência. Você percebe que algo está errado, mas você não sabe exatamente o que é. E, nesse momento, você tem 2 opções. Ignorar a luz da advertência, e você pode optar por isso, e a luz vai ficar piscando enquanto você está dirigindo, como se nada tivesse errado, você ignora aquilo ali. No entanto, isso é perigoso e arriscado, né? Já que você pode estar ciente de um problema que vai acontecer, você está correndo um risco que é maior, que pode ser muito maior ali na frente. Ou você pode investigar a causa dessa luz acesa, né? Que pode ser aparentemente uma alternativa sensata, né? Você pode consultar o manual do carro, verificar os indicadores e talvez até mesmo levar o seu carro até um mecânico para um diagnóstico profissional. E ao fazer isso, você obtém o conhecimento sobre o problema. E aí você tem um diagnóstico. E quando você tem um diagnóstico, você sabe quais são as medidas para você resolver antes de tornar essa questão mais grave. Da mesma forma, quando a gente trata do estresse, o primeiro passo é reconhecer que isso está acontecendo. Muita gente ignora o estresse. Vários dos meus pacientes ignoraram o estresse. E como é que você ignora o estresse? Você simplesmente nem percebe que ele está existindo, né? Ou suprime, ou finge que ele não está existindo, ou evita confrontá-lo. No entanto, isso é a mesma coisa que ignorar a luz do painel ali piscando, né? E ao reconhecer que o estresse está acontecendo, você está tomando a decisão de investigar o que é que está acontecendo. Tá bom, eu estou estressada. E muita gente até ignora o estresse porque não sabe lidar com ele. Eu não sei lidar com ele, então se é um problema que eu não sei resolver, vou colocar em outro lugar, né? E quando a gente conhece o estresse, a gente começa a conhecer como ele atua no nosso corpo, quais são os sintomas que ele causa, como eu me sinto em relação a ele, como ele chega. E todas essas coisas fazem com que a gente comece a ter uma intimidade com o estresse. E volto naquela questão que eu falei anteriormente. Se você sabe o que está acontecendo, peraí, gente, tá muita gente entrando aqui. As causas não vão mudar, as circunstâncias não vão mudar, o que muda é a sua relação com isso. E para você mudar a relação com alguma coisa, você precisa conhecer essa coisa, você precisa ter uma intimidade com ela. E é por isso que a gente fala. O primeiro passo é entender como o estresse acontece, entender como o seu corpo funciona. E o que você precisa entender é que as circunstâncias são aquilo que eles são. E o seu sistema nervoso vai se adaptar a elas, você querendo ou não, e ele está pouco se lixando se você está preocupado, se você está ansioso, se você está desconfortável. Isso não importa, porque lembra, o que é importante para a zebra quando ela está fugindo do leão é fugir do leão. Não importa se ela vai quebrar a pata, não importa se ela vai parar de ovular, não importa se ela vai encontrar um zebro muito gostoso no meio do caminho. Não importa nada disso. Se ela acabou de tomar o café da manhã dela, se ela está com o estômago cheio, tudo isso para que ela possa sobreviver. E o estresse é isso. Então, quando você conhece o estresse, você sabe que, tipo, agora vai ser, eu estou reagindo demais a uma coisa que está só na minha cabeça, entre aspas. Porque as circunstâncias não vão mudar, mas você pode mudar a sua relação com isso. E isso leva a gente para um outro lugar, né? Que é
Se o meu sistema nervoso se adapta, e independente da minha vontade, com a minha atenção ou sem ela, né? Se eu prestar atenção, se eu conseguir ser capaz de mudar a minha relação, eu vou não perder a minha cabeça. Eu não vou falar aquilo que eu não quero. Eu não vou fazer o que eu vou me arrepender. Por quê? Porque o meu córtex pré-frontal, ele está aceso e não está deixando o meu límbico simplesmente cuidar disso, que é o meu sistema de ativação do estresse. Ele não vai me estressar, quer dizer, ele vai me estressar, mas eu não vou responder a isso, porque o meu córtex pré-frontal vai começar a falar para ele, não faz isso que você vai se arrepender. Isso aqui vai ser muito chato. Você vai se arrepender depois. Tem certeza que você vai fazer isso? Então, eu tenho um córtex pré-frontal ali falando, entre aspas, com o meu límbico, né? E o sistema límbico, quando ele começa a comandar as coisas, ele é terrível para solucionar problemas. Ele é todo sentimental, o sistema límbico. Ele é dramático. Ele transforma uma oportunidade de aprendizado a um DR sem fim. Sabe, quando você vai ter que resolver uma questão e você fica discutindo, você tem uma DR, assim, daquelas que ficam em círculo e não saem do lugar? Tenho certeza que vocês já experimentaram isso, né? E é isso que acontece com você internamente. Você fica internamente tendo uma DR com você. Não, é melhor ir para lá, não, é melhor para cá, não sei exatamente. Será que isso traz uma certa insegurança? E é desesperador, porque isso sequestra você no universo mental, fazendo com que você perca a sua conexão com a realidade. Você começa a viver num lugar de Nárnia, naquilo que você está imaginando e projetando, né? E o seu corpo responde a isso. Em outras palavras, você se desconecta do seu corpo. E é exatamente esse o segundo passo para a plenitude, você aprender a ouvir o seu corpo. Espera aí, que tem mais gente entrando aqui. Às vezes eu perco isso. Nárnia, exatamente, sabe? Nárnia. Nárnia é um filme, sei lá se é tão antigo assim, mas que as crianças tinham um guarda-roupa, elas abriam a porta e iam para outro mundo, sabe? E é assim que a gente fica quando a gente é sequestrado no nosso mundo mental e fica ali planejando. Isso faz parte do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele planeja as coisas, mesmo que sejam desastrosas. Entende? Vai para Nárnia, exatamente. A gente vai mesmo para Nárnia. E isso é absolutamente natural. Isso que você precisa saber. Bom, mas se é natural, como é que eu lido com isso? Exatamente se conectando com o seu corpo. Por quê? Porque no momento em que você se conecta com o seu corpo, no momento em que você acorda os seus sentidos, o que acontece é que você é tirado desse lugar que é o mundo de Nárnia e é colocado na realidade, porque o seu corpo está no presente, independente do seu pensamento estar no passado, ou preocupado com o futuro, ou ruminando o passado. Quando você volta a sua atenção para o seu corpo, para os seus sentidos, para o espaço que o seu corpo ocupa neste lugar, você é trazido para a realidade. E isso é o segundo passo para você ter plenitude, né? Então, pensa nas suas emoções como um vórtice que suga tudo que está ali, sabe? Em volta dele. Quando o seu sistema límbico assume o comando, esse vórtice emocional, ele envolve você e afasta você da clareza e da racionalidade. É como se você tivesse preso em uma tempestade mental tão intensa, tão imensa, que a lógica e a razão se dissipam, tornando difícil você tomar decisões, você resolver problemas de maneira eficaz, e às vezes problemas simples até. Nossa, peraí. Admitir todo mundo aqui. Vamos lá. E quando você ouve o seu corpo, você consegue perceber a realidade como ela é, e não como você imagina que ela seja, ou gostaria que ela fosse.
Eu me mutei. Peraí. Uhum. É, então você vem para a realidade e vê a realidade como ela é, e não como você imagina, simplesmente porque o seu corpo está nesse momento presente, independente do seu pensamento estar no passado ou no futuro, né? Então, reagir à situação que você está nesse momento tem a ver com você conseguir se conectar com o seu corpo no aqui e agora. Porque a sua mente, com certeza, em momentos de estresse, ela vai estar preocupada e planejando cenários catastróficos, quando não você está na confusão total, sem clareza. Mas o ponto aqui é que você não, ao se sentir estressado, você pode não atuar no estresse, porque não se sentir estressado é inevitável. E é isso, aqui está o maior erro que a gente faz quando a gente quer lidar com estresse, é a gente achar que a gente vai ficar zen. E a gente não vai ficar zen, porque o estresse vai acontecer. A gente pode não atuar no estresse. E para isso você precisa estar conectado com o seu corpo e conhecer o estresse, né? E não reagir significa mudar a relação que você tem com ele, a relação com o que está acontecendo aqui e agora. Ou seja, a sua relação com o estresse, modificar a relação com o estresse. E quando você faz isso, isso traz um estado de flow, isso traz um estado no qual você consegue fluir sem brigar com a correteza, sem brigar com aquilo que está acontecendo, sem querer mudar o que está acontecendo, mas simplesmente mudando a sua capacidade de se relacionar com isso, mudando a sua relação, exatamente a sua relação com isso. Peraí. Boa. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Na linha temporal, exatamente. E quando você está num estado de flow, você não briga com as correntezas da vida. Ou você não fica preso só nos barulhos da buzina no trânsito. Porque a gente tem essa capacidade. Você já entrou num café barulhento? Claro que você já entrou num café barulhento. Quando você entra num café barulhento e você quer ler um livro, você quer escutar o que o seu amigo está falando, a gente tem uma coisa do nosso próprio organismo que é a atenção seletiva. Eu consigo prestar atenção, aumentar a atenção que eu tenho naquilo que o meu amigo está falando e consigo diminuir o barulho do ambiente. Isso chama atenção seletiva. Quando eu entro em estado de flow, eu consigo direcionar essa minha atenção, eu consigo selecionar essa atenção e não escuto só as buzinas do trânsito, por exemplo, né? Mas eu também percebo os estímulos diferentes, o pôr do sol, as flores, as árvores. Por quê? Porque eu estou presente. Peraí, gente, que além de falar com vocês, tem que mutar as pessoas aqui. Só um segundo. Espera aí. Boa, tem mais um. Estou mutando as pessoas aqui, tá? Gente, só um segundo. Leandro, não consigo te mutar. Você consegue se mutar aí? Por favor. Obrigada. Boa. Então vamos lá. E aí, você consegue perceber não só os estímulos que são chatos, mas os estímulos prazerosos também.
Então, você consegue perceber o pôr do sol, as flores, a companhia do seu amado, por exemplo. Leandro, eu preciso que você mute seu telefone, ou seu microfone, desculpa. Boa. É, a companhia da pessoa que está com você, as cores da cidade, a música. E com isso você pode fazer o melhor com o pouco que você tem. E esse é o terceiro passo para viver em plenitude: fluir e não resistir. Então, isso me lembra uma história que eu ouvi outro dia de uma mentorada minha, que foi a seguinte, ó, ela me falou assim, ó, a minha vida é como um rio fluindo e eu sou a pedra, uma rocha no meio desse rio. E muitas vezes eu fico confusa entre resistir com todas as minhas forças para não ser levada por isso e tentar bloquear o fluxo do rio, ou escolho fluir nas correntezas e deixar a vida me levar como o Zeca Pagodinho. E o mindfulness ajuda você a não resistir, não lutar contra as circunstâncias, contra as correntezas e criar tensão e estresse em relação a isso. Ele ajuda você a fluir, a permitir que a vida siga o seu curso natural e as coisas sejam como elas são. E isso não significa você aceitar exatamente tudo que está acontecendo de boa, não é isso. Aceitação não é submissão. Aceitação é o primeiro passo de reconhecimento de que o que está acontecendo é real e eu posso, o que eu posso fazer, quais são os meus limites, como eu posso mudar isso. E isso é fluxo. Já vou responder a pergunta, Ju, tá? E aí, nesse fluxo, você encontra o seu corpo vai se adaptando e encontrando as maneiras de avançar nesse caminho. Mas isso não é mágica, não é crença, não é bloqueio, é biologia. E por isso existe um treinamento específico para que você possa encontrar esse caminho. Então, você vai receber áudios guias. A gente está no terceiro passo aqui. Você vai receber áudios guias toda semana por 8 semanas nesse programa. E você vai ter 3 ou 4 áudios guias para lhe guiar o caminho naquela trilha. São 8 trilhas. E um mapa específico para cada trilha, para você não se perder. E esse mapa é um e-book que vai lhe explicar tudo o que você precisa saber em cada trilha. A história, os marcos turísticos, o que são, o que não são, o que você deve prestar atenção. E você tem até exercícios práticos, né? É claro que eu estou falando, né? Você vai receber o mapa como um guia turístico, mas esse guia é interno, biológico para você, né? E para manter o seu ritmo, a gente vai desenvolver a capacidade de se livrar das distrações desnecessárias. Recebendo gente, né? Porque 47% do tempo que a gente está acordado, né? A gente está na academia pensando na namorada, no namorado, no trabalho pensando na academia e na família pensando no trabalho. A gente nunca está onde a gente está. E é por isso que o treino do córtex pré-frontal é imperioso. É com ele que você vai manter a sua atenção, porque é o córtex pré-frontal fortalecido que vai manter a sua atenção e impedir que você viaje, entre em Nárnia. E como a gente faz isso? Colocando a sua atenção no aqui e agora. Então, tá, Roberta, e como é isso? É assim, ó, é você encontrar neste momento aqui e agora, a gente vai fazer uma prática, você não precisa mudar nada. Só perceber como está o seu corpo nesse momento. Como está o seu pé, a sua coxa, o seu quadril, as suas costas. Percebendo a textura do toque da cadeira, percebendo a temperatura.
percebendo os pontos de pressão. E toda vez que você se pegar distraída, pensando em como deveria ser a prática, simplesmente traga sua atenção novamente para este momento aqui agora, e o seu corpo é a sua âncora. E quando for confortável para você, você pode permitir que a sua atenção repouse nos movimentos respiratórios. Não como quem observa os movimentos respiratórios, mas como quem vive os movimentos respiratórios. Como quem experimenta a expansão e contração do tórax e o abdômen. E toda vez que você perceber que a sua atenção foi levada pelas preocupações, pelas memórias, sem brigar com isso, com gentileza consigo mesmo, simplesmente volte a sua atenção para a experiência sensorial da expansão e contração do abdômen e do tórax. E ao invés de tentar controlar a sua atenção e forçá-la a ficar aqui de qualquer maneira, se comprometa simplesmente a prestar atenção só nesta expansão e agora nesta contração e agora nesta expansão. E agora nesta contração. Momento a momento, instante a instante. E não é para sempre, é só por agora. E agora? E agora? E agora? E permita-se investigar como você está sentindo o seu corpo nesse momento. Os seus pensamentos. Lembrando que a intenção da prática não é nenhuma outra, a não ser colocar a sua atenção só neste momento agora. E agora? E agora? Todo o resto é consequência. E é esse estado que vai permitir que você performe bem, mesmo sem a pressão. Porque você não vai estar preocupado, preocupada com o resultado, e sim focado em cada passo da entrega. Porque é só por agora. Eu tenho uma mentorada que, quando tinha que fazer uma apresentação importante no trabalho, e ela chegava e via a sala cheia, incluindo o chefe dela, e
todos os outros superiores, ela sentia a pressão, o frio na barriga, a ansiedade, todo mundo ali, até ansioso para ver o resultado. E nesse momento, ela perdia o controle da atenção dela e entrava no mundo automático de Nárnia. Ficava extremamente preocupada com o resultado da apresentação e pensava: eu tenho que fazer isso aqui perfeito, ou vai ser um desastre total. E a sua mente se enchia de preocupações sobre o que os outros vão pensar, como é que essa apresentação afetaria a sua carreira. E quando ela descobriu que a chave para performar sob pressão está em mudar o foco, e em vez de ficar preocupada com o resultado final, se concentrar em entregar cada passo da apresentação. E muita gente acha que entregar cada passo da apresentação significa só se preparar bem com antecedência, praticar suas falas e trabalhar na estrutura da apresentação. Mas a diferença estava no estado que ela podia manter durante a apresentação em si. E em vez de pensar no que pode dar errado, ou se concentrar só no que pode dar errado, ou no que as pessoas estão pensando, ou se ela se concentrou direito na estrutura da apresentação, ela se concentrava no conteúdo que ela estava compartilhando. E com isso ela tinha confiança no que ela falava, porque ela tinha presença, porque ela estava ali, dando atenção aos detalhes e certificando que cada ponto-chave era bem transmitido e era transmitido com clareza. Estava também presente e consciente do seu tom de voz, da sua linguagem corporal. E isso nos leva ao sexto passo, o desenvolvimento da atenção plena. O foco no aqui e agora. É aqui que a gente vai criar as âncoras para focar a atenção, para trazer a atenção o tempo inteiro para este momento presente. E uma das âncoras é essa que a gente acabou de praticar. Uma âncora sensorial e a outra é a clássica, que você já conhece com certeza, que é a atenção na sua respiração. E no momento em que você foca nessa experiência sensorial da respiração e não na observação de você respirando, imediatamente a sua atenção é ancorada no aqui e agora. E isso tira você daquele sequestro da mente e da imaginação e foca no presente. Isso aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que modula as emoções do sistema límbico, que diminui a cascata do estresse e que permite que você use o córtex pré-frontal para fazer decisões mais assertivas e menos emocionais, como gritar com seu esposo, com seu marido, com a sua esposa, com sua mulher, com seu filho, com a sua mãe. Um outro mentorado meu me disse esses dias que eu quero ver meu filho crescer, mas quando eu preciso colocá-lo para dormir, eu estou exausto, tudo que eu queria é que ele dormisse logo para eu poder descansar. E aí, se ele chora ou se ele fica chatinho, e toda criança fica chata quando vai dormir, quando está com sono e não quer dormir, aí eu grito com ele. E aí tudo vira um pesadelo gigantesco. Porque quando a gente está estressado, um ponto, um pingo é muito. No entanto, quando ele consegue mudar essa reação dele, ele ganha inteligência emocional, que é a capacidade de não ser levado por suas emoções e ter decisões mais assertivas e eficientes. Se autorregular, se controlar, não é exatamente controlar, mas é se autorregular. E você vai se pegar assim, meu Deus, em outros momentos eu quebraria tudo. Em outros momentos eu gritaria, eu xingaria. E hoje eu estou fazendo diferente. Hoje eu me encontro mais equilibrado, mais centrado. Isso é plenitude. Porque as coisas vão acontecer,
e você vai responder diferente. E esse é o 7º passo, inteligência emocional. E vem cá, ó. O que estressa mais? O estresse em si ou você ter que resolver o estresse com outra pessoa? Você depender de outra pessoa? Sabe aquelas conversas difíceis, desconfortáveis, de avanços de limites, e que você não sabe dizer não? E não tem nada mais ameaçador do que o desrespeito, não é mesmo? Do que você se sentir invadido. Mas ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe o seu limite. Aliás, nem você mesmo sabe o seu limite, porque se você soubesse, talvez você não estivesse aqui, não. Então, o último passo é a comunicação assertiva. Primeiro consigo mesmo, com a honestidade do que está acontecendo com você, e depois a comunicação com o outro, tomando a responsabilidade somente pelo que é seu e mostrando as suas necessidades. E isso significa, na prática, o quê? Vamos lá, ó. Sabe aquela discussão de casal sobre como gastar nosso tempo livre? Um deles acha que vamos passar tempo mais junto, né? Não tem sempre essa pessoa que a gente quer ficar junto, grudadinho, né? Enquanto o outro prefere estar mais sozinho. E isso pode virar um bololô sem fim. Se você soubesse sobre comunicação assertiva, se você tivesse a capacidade de trazer todos esses 7 passos anteriores, e aqui a sua comunicação seria mais assertiva, porque você saberia quais são os seus limites. Você conseguiria expressar seus sentimentos, emoções, pensamentos e necessidades com mais clareza e de forma generosa. Você ouviria atentamente, inclusive, o outro e trabalharia para encontrar um equilíbrio e atender às necessidades de ambos. Isso significa que você não teria estresse? Não, né? Porque, mais uma vez, as coisas são como são e você não consegue mudar as ondas, mas você pode aprender a surfar. É isso que diz o meu professor João Kabat-Zinn o tempo inteiro. E é esse o convite, você aprender a mudar a sua relação com o que está acontecendo, com a sua interpretação sobre o que está acontecendo e a sua resposta. E isso você consegue com domínio do córtex pré-frontal. E esse é o objetivo desse nosso papo aqui hoje. E seja lá o que você estiver passando, seja divórcio, fase ruim no seu trabalho, demandas mil, seja lá o que for. Já vou responder todas as perguntas, tá, gente? Só um segundo. Terminando aqui, eu respondo, tá? Seja lá o que você estiver passando, então, seja divórcio, fase ruim no seu trabalho, demandas mil, perrengue financeiro, falta de tempo, eu realmente não sei o que está acontecendo com você, só com alguns de vocês, mas não todos. Mas eu sei certamente que eu posso ajudar. E, obviamente, a gente não vai mudar as circunstâncias, né? Aqueles que estão se separando vão continuar vivendo a separação. Aqueles que estão tentando resolver conflito vão continuar tentando resolver conflito. O dinheiro não vai aparecer na sua conta de hoje para amanhã, né? Mas a forma como você vai viver esse momento será diferente. Você vai viver isso sem perder o seu centro, sem perder a plenitude. O que quem está estressado precisa entender é que nada que você planeje vai tirar você do estresse, porque ele é inevitável. E é isso que você tem errado. Você tem tentado não se estressar, e isso é impossível. Você está passando por um momento difícil, eu não sei realmente qual é, mas eu posso garantir que ele traz estresse para você. E eu vim te dizer que ao cultivar a sua atenção no momento presente, você fortalecerá o seu córtex pré-frontal para que ele não seja derrubado no momento em que você mais precisa dele. Para que o seu límbico não tome conta do furdúncio, como dizem por aí tudo. Porque a plenitude independe das circunstâncias. Não são ideias, não são crenças que tiram você daí, é a sua atenção. E plenitude é a jornada para isso.
E é prática, gente. Não é nada do que eu estou falando para vocês aqui. É prática. Não são aulas do sistema nervoso, como funciona, como é que vai ser o córtex pré-frontal, se o sistema límbico vai ser derrubado ou não. Não é nada disso. É prática. Tudo prático. São 8 trilhas práticas guiadas, 24 áudios guiados para você, com práticas reflexivas e sensoriais. E qualquer pessoa, mesmo que não tenha o mínimo conhecimento sobre o cérebro, não sabe nem onde fica, acho que fica na barriga, sobre o córtex pré-frontal, nada disso. Você não precisa saber nada disso. Qualquer um consegue ouvir, executar e mudar o seu estado de presença. E aí você me diz, Roberta, não, eu não tenho tempo, a minha vida é muito louca, eu não vou conseguir, eu sou muito louco. Provavelmente você é o que mais precisa disso. Porque não é sobre você ser forte, é sobre você ser resiliente. Não é sobre você ter tempo, é sobre você estar no tempo presente. E a ideia é você desenvolver isso em 8 semanas. Mas já na primeira prática você vai ver a diferença, mesmo que seja o relaxamento. E olha, presta atenção, 80 ou 100% das pessoas que entravam num programa meu que é o Inspire, diziam que elas tinham dificuldade em relaxar. Mesmo que seja o relaxamento, você vai encontrar na primeira prática. O que eu quero te dizer com isso é que não precisa de 8 semanas para você ver o resultado. Na nossa primeira prática, você já vai ver o resultado. E você vai continuar colhendo esses resultados. E você tem 3 opções aqui agora, hoje. E claro que o programa te deixa um legado. O legado é a prática. Você precisa continuar praticando, porque a prática nunca termina. A prática é a vida mesma, ela mesma. Pô, Roberto, mas eu vou praticar todo dia, o dia inteiro. Eu preciso sempre ficar prestando atenção. Não é um esforço quando você consegue entender de onde ela veio. Entende? E você tem 3 opções aqui hoje: ignorar tudo que eu falei para você, voltar para sua vida e, como Neo, acordar amanhã no mesmo cenário interno de confusão, exaustão, ansiedade, distração, inconsistência. Amanhã pela manhã a vida continua. Você pode escolher seguir sozinho e fazer as práticas dos aplicativos que existem por aí, ou mesmo do meu podcast. Isso vai te aliviar, tipo, quando você está com dor de cabeça, você toma um analgésico. Mas o caminho, ele é mais longo quando você tenta sozinho. E a outra opção é você encurtar esse caminho e seguir sendo guiado por mim, com um método validado, com passos bem definidos, assertivos, com acompanhamento a cada 4 semanas. E eu tenho a certeza que depois disso, você terá tudo o que você precisa para estar em plenitude. Então, imagina você iniciar 2024, porque a gente está em outubro, e por isso que eu lancei isso agora, que 4 semanas, 8 semanas, vai dar comecinho de dezembro. Então, você vai iniciar 2024 não com a promessa de que ele será um ano menos estressante, mas com a certeza de que você está pronto para ver um 2024 pleno. E quem entrar até segunda-feira, ou, desculpa, quem entrar na segunda-feira vai receber um formulário para saber do ponto que você saiu, passar pela jornada, e a gente vai se encontrar novamente daqui 4 semanas dentro do programa e avaliar novamente isso, para você ter a certeza de que você não está só percebendo uma melhora subjetiva, mas que a gente vai medir a sua melhora para você perceber isso no caminho. E depois disso, você vai passar por mais 4 trilhas, e aí a gente se encontra novamente, e nesse momento você vai ser uma pessoa completamente diferente da que a pessoa que entrou no programa. E o melhor de tudo, para esse comportamento que você pode adquirir,
quanto você vem gastando do seu tempo para relaxar, do seu tempo, dos seus recursos, do seu dinheiro, para relaxar com um psiquiatra, com um terapeuta e com pouco resultado. E por isso eu poderia, sei lá, cobrar 4.000 reais aqui, para no final do ano você estar em plenitude. Mas, como eu disse para você, eu quero disseminar isso. Então, eu vou fazer esse programa muito, 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 muito mais baixo do que qualquer outro programa meu. E você vai pagar só R$ 49,60 em 12 vezes ou R$ 497 à vista, para ter acesso a esse programa por um ano. E vamos recordar aqui o que a gente viu. Como é que se conquista essa plenitude? Conhecendo o estresse, desenvolvendo diálogos com o seu corpo, encontrando esse estado de flow, eliminando distrações desnecessárias, desenvolvendo atenção plena, sabendo performar sob pressão, ganhando inteligência emocional e comunicação assertiva. Isso é o programa Plenitude. Essas são as 8 trilhas que vão levar você do estresse à plenitude em 8 semanas, com 24 áudios guias, 8 e-books e 3 encontros online, e esse aqui é o primeiro deles, e o próximo será em 4 semanas e o outro em 8 semanas. Esse é o convite. Esse é o convite para você hoje. Vamos ver. Na linha temporal. Pergunta, gente. Tem uma explicação biológica de por que a atenção tende a ficar mais presa em estímulos ruins? Isso tudo depende, Juliana, de como você programou o seu sistema nervoso, né? Não existe uma resposta assim direta para isso, né? Existem pessoas que sim tendem a ficar em estímulos ruins, porque estímulos ruins são estímulos que nos ameaçam, mas existem pessoas que na formação do sistema nervoso, né, porque quem programa o seu sistema nervoso é o ambiente. Nessa relação, você pode estabelecer uma relação segura com o ambiente ou insegura com o ambiente. E pessoas que desenvolvem relações inseguras com o ambiente desde lá de criança tendem a estarem mais presas a estímulos ruins, porque a primeira interpretação é que o mundo é muito perigoso. E para isso eu preciso estar muito atenta para poder sobreviver. Carlos, vai ficar gravado? Vai ficar gravado e vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp. Alfa profunda é exatamente a prática do estado de presença. Exatamente, Karina. Você trabalha com medos e dependências emocionais? Trabalho, Hermínia, mas a gente não foca no medo e nem na dependência emocional, né? O que a gente foca é no estado de presença, é na atenção plena e como esse medo e essa dependência se manifestam aqui e agora. Não é uma coisa teórica sobre como a gente deve lidar com os medos e as dependências, mas sim como elas se manifestam aqui, e aqui é que eu posso fazer a mudança. Não sei se me expliquei, Hermínia, fala comigo. Tem como citar os outros 8 passos? Tem sim. Conhecer o estresse, desenvolver diálogos corporais, encontrar o estado de flow, eliminar a distração desnecessária, atenção, desenvolver a atenção plena, performar sob pressão, inteligência emocional e comunicação assertiva. Você vai receber 24 áudios guias para cada passo desse, quer dizer, 24 no total, né? São 3, 4 áudios para cada passo desse e 8 e-books com, tipo, o mapa desse caminho, né? Com o que você precisa entender sobre isso. E nos áudios, prática, prática e prática.
Sim, Patrícia, se eu dou aula de meditação, sim, essa aula é a aula de. Esse programa que eu estou te oferecendo é um programa todo baseado na atenção plena, que é o mindfulness, que é a nossa capacidade de trazer a atenção para o momento presente, e isso é uma prática meditativa. Sheila, qual é o valor? Doutora, 497, só um segundo, deixa eu terminar de ler essa, só um segundo. Peraí, quem aqui abriu? Peraí, só um pouquinho, Miguel. Qual é o valor? 497 e quanto tempo leva para completar? 8 semanas, mas todos os áudios já vão estar disponíveis, mas eu sugiro que você siga as 8 semanas para que a gente possa se encontrar nessas hoje. Daqui 4 semanas, você vai preencher um formulário com as seus resultados de prática, com suas dúvidas, e a gente vai se encontrar e sanar essas dúvidas e reorientar a sua prática, e isso leva 8 semanas. O link está aí, ó, a Mila colocou. Preciso cair, aula incrível, conteúdo bem importante. Tchau, Rafa! Inclusive, para que eu possa me tornar uma professora instrutora de meditação? Sim, Patrícia, mas não é nesse curso. Essa aqui é a sua entrada para esse lugar, tá? E aí o que vai acontecer é que depois disso você vai conseguir passar para o Sinapse, que é o primeiro passo para a formação. Fala, Miguel, antes de eu responder. bom, é muito difícil falar nesse grupo para mim, porque eu sou engenheiro e sou das ciências políticas, né? Então, eu não pretendo nunca ser ter a fala que vocês têm a nível de terapeuta, psicoterapeutas e tal. Mas hoje eu participo de reuniões políticas constantemente, onde tem três segmentos, né? Sociedade civil, poder público e estadual, federal, municipal e o grupo do capital, vamos dizer assim, da produção. E claro que isso se confronta com os conflitos e tal. Eu hoje participei de uma reunião onde normalmente nas minhas palestras e nas minhas falas eu mantenho muita calma e a prática da calma. Eu tenho aprendido muito com esse grupo que você lidera. E é isso que eu faço. Só que hoje, assim, a minha calma começou a traduzir diante do grupo um estresse muito grande e as pessoas começaram a me agredir. E eu continuava a manter a calma, mas dentro de mim existia uma força terrível, muito grande, que eu tive que fazer para não me desestabilizar mentalmente. Que se eu me desestabilizava, ia deixar um espaço aberto lá, né? E ia ter que me retirar. Mas não fiz isso. Quer dizer, nesse momento, eu pensava duas coisas ao mesmo tempo. A reunião, o que estava acontecendo na reunião e manter a minha calma. Então me desgastou muito. Eu fiquei no final eu fiquei arrasado, ou seja, fiquei suado, cansado, estressado realmente, porque eu mantive a calma. É estranho isso, né? É porque quando a gente traz a atenção e a presença, a gente consegue sustentar o paradoxo de estar estressado e ao mesmo tempo tranquilo. E esse é o grande segredo da coisa, né? A gente viver sustentar esse paradoxo. Mas muito legal. Obrigada pela fala, Miguel. Por nada, doutora. Eu aprendo muito com vocês. Eu agradeço, Miguel. Olha só, e fico feliz, viu? Hermínia, assim que esses medos e dependências emocionais apresentam-se no agora, você tem algum método para trabalhar, para entender esse medo e essa dependência emocional? A gente não precisa entender o medo e a dependência emocional, Hermínia, o que a gente precisa é resolver. E no momento em que a gente coloca a atenção no aqui e agora, a gente não está lidando com o entendimento, a compreensão do medo,
ou dessa dependência. A gente está lidando com aquilo que está aqui neste momento agora, que é o próprio medo e a dependência, sem tentar olhar para a nossa cabeça, mas sentir e colocá-lo no lugar que é dele. Dar um espaço para ele, para que ele não ocupe o todo. Eu não preciso entender, eu não preciso elaborar, eu não preciso curar, eu só preciso estar com ele e não reagir aos estímulos que ele me provoca. Não sei se me fiz entender. E esse é o protocolo. Esse é o protocolo de 8 semanas. Os próximos 2 encontros têm previsão de ser nas quintas-feiras? Makoto, é possível, Makoto, é possível que seja assim. Com certeza, ou é quinta ou é quarta. É bem possível que seja quinta. Ana Carolina, resiliência, continua a ladar, isso mesmo. Beatriz, Berta, é possível aplicar o mindfulness como uma abordagem psicoterapêutica? Completamente, Beatriz. É isso que eu começo a ensinar no Sinapse e no Upgrade, que é o próximo programa após o Sinapse. Ana Carolina, o Miguel tem muita admiração Miguel, tem muita admiração pelo seu autocontrole, a Ana Carolina falou para você. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. A Mila colocou aqui, pode colocar novamente o link para o checkout, para vocês verem o programa e se inscreverem? Na segunda-feira, vocês vão receber o formulário para isso. E o valor, de novo, é R$ 497 à vista ou R$ 49,60 para a gente percorrer essas 8 semanas juntos com mais 2 encontros ao vivo e os áudios e e-books que vão guiar você nessa jornada. Roberta, essa eu vou poder participar. É que, se a Ana Carolina está me ouvindo, diga para ela que muito obrigado e eu que tenho uma gratidão grande porque essa experiência que eu consegui ter hoje já faz várias oportunidades que acontecem, hoje foi a mais difícil, mas meu segredo é sempre ir pela linha da verdade, do mais aproximado que eu tenho da pesquisa de campo e manter a estabilidade emocional para mim é uma questão do saber que eu tenho aprendido com vocês e com o professor que hoje é ministro, né, o Haddad, que eu fiz neurobiologia com ele, foi minha última matéria do doutorado na USP. Boa! Hermínia, esse é o mesmo que Sinapse? Não, o Sinapse é bem diferente. O Sinapse é outro programa, é outra coisa. A gente tem 2 encontros. Esse é um programa prático. O Sinapse é um programa mais parrudo. A gente tem mais. E tem uma outra coisa, Hermínia, para você que estava a fim de ir para o Sinapse, para o Makoto que estava a fim de ir para o Sinapse, mesmo para o Miguel, que também preencheu para ir para o Sinapse. A próxima turma do Sinapse, se você quiser entrar, a gente vai descontar integralmente esse valor do Sinapse. Então, você também tem esse crédito para entrar no próximo programa, seja o Sinapse, seja o Inspire, seja qualquer programa que eu lançar, se você participar desse programa agora do Plenitude, você vai descontar esse valor. Então, é como se a gente estivesse abrindo uma carteirinha aqui, né? Boa, obrigada, viu, Hermínia? Isso me lembrou de falar isso. Link está aí, estou esperando vocês. Bora, Maquioto, vamos para o Plenitude, vamos junto, né? Assim que vocês fizerem a compra lá na Hotmart, terminarem, você já tem acesso aos áudios, né?
Vocês vão ter um bônus, que eu vou dar um bônus agora, que é um pacote de gerenciamento de estresse mesmo, tem vídeo, que aí ele se fala um pouquinho mais sobre como é que funciona o cérebro nesse estresse, e tem mais 8 áudios guias, e eu vou dar também um pacote de 10 não, de 8 meditações, além disso, um pacote de 8 meditações, além de todas as meditações que você já tem guiada aqui. Tá? Tudo isso eu vou oferecer para vocês. Vamos lá. Ok, mas no Sinapse teremos todo esse material? Não, no Sinapse você não tem esse material. No Sinapse você tem aprofundamento sobre como o cérebro funciona. Sinapse é como o cérebro funciona, qual é o seu mapa comportamental, como você desenha o mapa comportamental do seu cliente, do seu paciente, como você aplica isso e como você reconfigura. Ele é muito mais, ele tem muito mais teoria, você vai entender muito mais. Isso aqui é a prática da coisa, você vai passar pela prática. Não vou te explicar sobre cérebro, nada disso. Até, de nada, Jô. Vamos embora, estou esperando vocês. Então, tudo resolvido, Hermínia? Se você tem dúvida ainda, me manda lá no direct ou, ou fala comigo. Você tem meu contato, tá bom? Me manda lá no direct do Instagram ou mesmo no grupo. No grupo não pode falar, né? Mas manda lá no Instagram para mim, Hermínia. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer novamente estar com vocês aqui. E até a próxima. Um abraço para vocês. Tudo de bom, que sejamos todos plenos. Até mais. De nada, de nada. Até mais, gente.